espírito de oração ao Senhor, de reverência ao Senhor Jesus, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias num texto bem conhecido, bastante lido, mas Deus vai falar conosco mais uma vez nesses versículos. Salmos 23. Salmos 23. Aleluias. Vamos falar deste bom pastor, que foi tão bom que deu a sua vida pelas ovelhas. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Salmos 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, falar deste bom pastor é algo maravilhoso. Todos nós temos experiências pessoais do que ele nos faz, do que ele nos tem feito e continuará fazendo. Um dos seus maiores feitos foi ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitar entre os mortos, levando sobre si tudo aquilo que nos maltratava, nos dando condições assim de sermos chamados cidadãos do céu, se permanecermos firmes na promessa que ele nos promete, que se nós andarmos confiantes nele, nós teremos um dia um galardão guardado no céu para nós. Isso é uma das promessas deste bom pastor, e o interessante é que eu sempre, quando leio esses salmos, penso que a única coisa que se cumpre com verdade no mundo em que nós estamos vivendo é a palavra de Deus. Se nós lermos de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que tudo que está escrito aqui está se cumprindo verdadeiramente, e não será diferente com toda a Bíblia. Tem coisas aqui ainda que não se cumpriu, mas está rumo a se cumprir, porque tudo está acontecendo para que ela se cumpra na sua totalidade. Então esse bom pastor nos diz, ele nos faz repousar em pastos verdejantes, em toda e em qualquer situação que nós estejamos passando, nós temos provisão para nossas vidas. Este Deus, é interessante que ele não nos deixa sem a provisão, e ele é tão desafiador para nós, que ele diz para nós assim, que nós não devemos nos preocupar nem com o que nós devemos de vestir, nem com o que nós devemos de beber. Antes, nosso prazer é de estar na casa do Senhor, pela sua lei, meditar dia e noite, pois este Deus nos abençoa enquanto nós dormimos, e ele garante que todos os dias nós temos a provisão necessária para o nosso caminhar diário cristão. Interessante se nós analisarmos no deserto, quando veio o maná do céu, ele disse também que não era necessário guardar para o dia seguinte, porque todos os dias ele daria o suficiente para sustentar aquele povo. E não é diferente conosco hoje. Esse bom pastor, até hoje, ele provê em nossas vidas e coloca em nossas vidas, suprindo as nossas necessidades todos os dias. Eu não sei qual tem sido a sua maior necessidade, mas eu sei que todos nós temos uma necessidade na nossa vida que só esse pastor pode preencher, pode suprir, que é a necessidade de vida eterna. Todos nós temos uma necessidade
Se for emprego, Ele nos dá o emprego. Se for falta de alimento, Ele provê o alimento para nós. Agora, essa necessidade espiritual, a qual esse pastor disse aqui que Ele supre, há algo que nós precisamos fazer em nossas vidas para irmos até esse manancial de vida eterna. A Bíblia diz que nós temos que entender que nós somos pecadores e precisamos arrepender daquilo que nos afasta deste bom pastor, que é os nossos pecados. A única coisa que nos afasta de ceiar na mesa desse bom pastor, nas provisões celestiais, é o pecado. E esse pecado, Ele veio, enviou o seu Filho ao mundo, como eu já disse, para que essa fome seja também saciada. E essas palavras aqui deste bom pastor, ele diz assim: olha, eu vos levarei a pastos verdejantes, onde jamais haverá falta da provisão diária em sua vida. Nós sabemos que este pastor, ele refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, refrigerar a alma. Interessante que a provisão diária, a qual nós dizemos, ela supre as nossas necessidades pessoais, terrenas, mas a refrigeração da nossa alma só é suprida com um pastor que supre essa necessidade, um bom pastor. E qual é a provisão que supre essa necessidade? É o sangue de Cristo na cruz do Calvário, que foi derramado por mim e por você. Este sangue, ele tem poder para lavar, purificar todos os nossos pecados e nos tornar santos e irrepreensíveis na presença do Senhor Jesus, se nós aceitarmos andar nos caminhos deste bom pastor. E esta provisão, a qual ele está dizendo aqui, ele está dizendo para mim e para você, que hoje à noite, ele abriu a porta desta provisão, para que você também faça parte deste manancial de águas vivas, que correm para o trono de Deus. Esta noite, ele está abrindo essa oportunidade para mim e para você, para que esse bom pastor, como eu disse, deu a sua própria vida em resgate da minha e da sua. A Bíblia diz que ele levou sobre ele todas as nossas dores e culpas de pecado. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. O que significa isso? Tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que o dia nos aprisionou, tudo aquilo que nos maltrata, tudo aquilo que nos maltratou, ou tudo aquilo que nos tem entristecido, tem nos tirado o sono, tem nos tirado o sossego, ele levou sobre ele e sobre nossas vidas agora, nos trouxe paz e uma paz eterna. Ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que interessante, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Depois ele diz assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparar uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Qual tem sido o seu maior adversário? O adversário seu, que tem se apresentado para você, você consegue vencer ele sozinho ou não? Se você não consegue vencer
ele sozinho. A Bíblia está dizendo que esse adversário que nós não conseguimos vencer com a força do nosso braço, ele é um adversário que só vence com a provisão espiritual, a qual este Deus pode te dar. E aí então ele pode preparar esta mesa perante você e aquele que te acusa, porque o adversário a qual Deus pode vencer por mim e por você, ele chama-se inimigo de Deus, o diabo. Esse só pode ser vencido com o poder do sangue de Cristo na cruz do Calvário, que foi este sangue que esse pastor derramou por mim e por você. E nesta noite, este sangue está aqui presente através de nossas vidas, no derramar do Espírito Santo em nós. Ele está aqui nesta noite, ele está dizendo para mim e para você: se você ainda no dia de hoje tem alguma coisa que te perturba, que você não tem conseguido vencer sozinho, essa dificuldade, só Deus pode vencer por você. E ele está aqui nesta noite. Este sangue livrou das mãos dos inimigos aqueles que no deserto estavam. Quando o anjo da morte passou, Deus disse para ele colocar o sangue nos umbrais das portas. A casa que estava com aquele sangue, o anjo da morte não pôde passar, porque Cristo estava cobrindo eles com o teu sangue. Então o anjo da morte passou, e todos aqueles que não estavam com aquele sangue em suas portas, foi ceifado ali os primogênitos da família. Mas aquele a qual o sangue está no umbrais da porta, o anjo da morte passou e a casa permaneceu intacta. E essa palavra está nos dizendo aqui, se nós confiarmos na provisão deste Deus celestial, desse pastor, ele diz assim, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque eu sei que tu estás comigo. Esta é a confiança que nós temos em Cristo Jesus. Esta é a certeza que nós temos, que Deus está conosco em toda e em qualquer situação de nossas vidas, porque Ele é Deus. E a única promessa que Ele quer que se cumpra na minha e na sua vida é que nós entendamos os desígnios de Deus para você. Cada um que aqui está foi criado por Deus com um propósito. E o propósito primeiro de cada vida aqui é que nós fomos criados para sermos verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, este Pai é um Pai verdadeiro. Este pastor é um pastor verdadeiro. O sacrifício verdadeiro Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. E agora Ele diz: se vocês são verdadeiros adoradores, vocês adorarão a mim em espírito e em verdade, porque eu estou contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. São palavras que Ele nos diz, que nos leva a crer neste Deus que provê todas as nossas necessidades. Nós sendo cristão ou não, acreditando ou não na provisão de Deus, quando nós passamos algo difícil em nossas vidas, nós clamamos pelo poder que é no Senhor.
E o seu Pai Celestial nunca esqueceu de você. E a mensagem desta noite é para mim e para você. Muitas vezes nós somos cristãos, estamos na igreja louvando ao Senhor, mas estamos longe do caminho do Pai Celestial. E nesta noite Ele quer que nós entendamos que não é momento de nós estarmos longe do aprisco do Pai Celestial. É momento de nós estarmos preparados para ouvir a voz daquele que está sempre dizendo: Filho, eu estou aqui, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Aí nós podemos dizer: prepara, Senhor, uma mesa perante o meu adversário. Aí o Senhor puxa aqui a cabeça do molho e eu vou dizer para ele: Satanás, em nome de Jesus, olha, eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, e você não tem poder mais sobre a minha vida, porque até aqui eu fui aprisionado por você, mas agora eu sou de Deus, eu sou de Cristo, e o sangue de Cristo me purifica de todo o meu pecado. E esta noite Deus está dizendo isso para nós. Nós somos cidadãos do céu, povo eleito, sacerdócio santo, povo adquirido, que entende bem as palavras do Salmo 23, que esse pastor é que supre todas as nossas necessidades. Eu não consigo olhar para você e decifrar toda a sua história, não posso fazer isso, mas Deus pode, porque foi Ele que te fez. E só quem te fez conhece você melhor que você mesmo. Só quem nos fez conhece cada um de nós melhor que nós mesmos. E sabe o que é melhor para nós. Por isso que Ele diz que Ele é Senhor e pastor de nossas vidas. Esta noite Ele está dizendo para você que um dia foi que entendeu essa mensagem, um dia chegou aos pés de Cristo e se tornou longe dos caminhos do Senhor. Volte para a casa do Pai. O Pai está em pé, te esperando, não como um desertor, não como um filho rebelde, mas Ele está te esperando como um Pai que ama, um Pai que tem o remédio certo para sarar as suas feridas. Qual seja a profundidade que ela se encontra em você, Deus tem o remédio certo para cicatrizar essa ferida. E nesta noite Ele está com toda a medicação preparada para mim e para você aqui nesta casa. E vou dizer para você e para mim, que estou falando também com os irmãos, que qual seja a minha dificuldade nesta noite, Ele está pronto a nos levar além do que nós podemos imaginar. E fazer nossos olhos olhar o celestial, porque o material todos nós olhamos. Se nós fecharmos nossos olhos e pensarmos em Cristo Jesus, ao qual nós estamos pregando nesta noite, e começarmos a lembrar do que Ele fez em nossas vidas, a qual nós estamos aqui, convertidos, certos de que o caminho que nós estamos seguindo é o caminho do Senhor Jesus, ou começarmos a lembrar do momento da nossa conversão, do momento em que Deus fez verdade em nós, nós vamos ver que nada se compara ao grande amor deste Pai para comigo e com você. Nesta noite Ele quer que nós voltamos a isso. Lembrando daquele momento, a palavra de Deus entrou em nossos corações e quebrou os grilhões da morte através do sangue de Cristo. E só assim nós teremos condições de chegarmos ao céu e de conhecermos a voz deste bom pastor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo
santo é o teu nome, Senhor. Quero fazer um convite a você nesta noite que entendeu essa palavra. Não tenha vergonha de quem está aqui, mas pense em Cristo Jesus. E Ele não quer saber ou não está preocupado com como você está. Ele diz assim: vinde como estás, e eu vos aliviarei. Então é o Senhor que nos alivia. Primeiro nós cuidamos, e daí depois Ele nos ajuda a caminhar. Então, a mensagem desta noite é um convite a você que se encontra hoje nos caminhos do Senhor, e a você que um dia fez parte do caminho do Senhor, e por um motivo ou outro que eu não quero saber qual é, mas Deus sabe, porque Ele é o Criador, como eu disse, Ele está pronto a te perdoar. Espírito tem te aprisionado, é algo que você não consegue vencer sozinho. Ele diz assim: confie em minhas promessas. Confie. Se as águas turvas da vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Vamos mais uma vez nos colocar de joelho e falar nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor Deus e Pai, diante da tua presença mais uma vez, ó Deus. A tua igreja se encontra de joelho curvado, meu Pai Santo. Agora, Deus, em agradecimento por esse culto tão maravilhoso, o qual só temos concedido ao Pai querido. Trouxe, ó Deus amado, teus filhos, uns mais de perto, outros mais de longe, para cultuar, Senhor, nesta casa de oração. Aonde, ó Deus, aqui nós reunidos na tua presença, em uma só fé, em uma só comunhão, exaltamos, engrandecemos e te adoramos, o Senhor, nesta casa. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é bondoso na nossa vida. E, ó Deus amado, é por isso, ó Pai, com alegria em nossos corações, oferecemos ao Senhor hinos, ó Pai. Agora chegou o momento, ó Deus, de nós, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por esse culto maravilhoso. Te damos graças, ó Pai, pelos hinos aqui cantados. Te damos graças, Senhor, pela testemunhança, ó Pai, que o Senhor tem fortalecido os teus filhos e trouxe até aqui à frente. Aonde falou, Senhor, na hora da dificuldade, buscou o Senhor em oração e o Senhor atendeu. Por isso, ó Deus, que nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é o nosso socorro bem presente, ó Pai, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do aperto, o Senhor está ali para nos ajudar. Pai bendito e santo, agora, Senhor, despede nós em paz, até o nosso lar provisório. Continua, Senhor, nos guardando, nos orientando, nos capacitando, nos livrando, Pai, de todo mal, de todo perigo, de todo acidente. Como o Senhor que fica até o presente, Pai. Dai a nós, Senhor, uma semana abençoada, Pai. Dai, ó Deus, uma semana abençoada para os teus filhos. Prospera, ó Deus, o trabalho dos teus filhos, ó Pai. Prospera, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus amado e santo. Pai amado, querido, se o Senhor não voltar, Pai, no próximo culto estaremos aqui na tua casa, te adorando, louvando e engrandecendo o teu santo nome.
Pai, te damos graça por tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja louvado. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Eu estarei terminando o trabalho e depois estarei passando a palavra ao pastor Roberto, trazer alguns avisos para a igreja. Mas aquele irmão que tiver a sua oferta, pode estar entregando aqui também, trazendo aqui na frente, em nome de Jesus. Nós terminamos esse culto de louvor e adoração a Deus, Senhor e Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto.